Tá aí para vocês, nessa belíssima imagem, o novo Papa, o Papa Leão XIV, conduzindo a sua primeira oração para centenas de milhares de fiéis que lotam a Praça de São Pedro, um discurso bastante firme em suas palavras, seguindo muito a linha do que mencionava o Papa Francisco, seu antecessor, falou a respeito da igreja, de acolher os jovens, escutar mais os jovens, dar a eles coragem, nesse caminho vocacional. Inclusive, enquanto ele falava, eu fiz aqui algumas anotações, falou também sobre o seu antecessor, no qual ele era bastante próximo, o Papa Francisco, e usou muito das palavras de Francisco com relação a abraçar esse público jovem, encaminhá-los no amor, na verdade, e fez um convite, sobretudo, aos jovens que não tenham medo. Na sequência de seu discurso, ele fez um apelo bastante eloquente, falou nunca mais a guerra, falou sobre o cessar-fogo, pediu um cessar-fogo nessa guerra entre Rússia e Ucrânia e Rússia, falou a respeito das vítimas dessa triste guerra, dos ucranianos, que as crianças têm de voltar para suas casas, que os prisioneiros precisam ser liberados. Falou também que é necessário, neste momento, existir um cessar-fogo nessa guerra que assola a faixa de Gaza, pediu pelo cessar-fogo imediato, ajuda humanitária ali à população de Gaza, à população civil, liberdade também aos prisioneiros e a todos os reféns. Inclusive mencionou que acompanha com muita satisfação o cessar-fogo que foi anunciado entre Índia e Paquistão. Fez uma saudação bastante emocionada, inclusive, me pareceu que ele estava bastante emotivo nessa primeira oração, aos peregrinos, aos romanos, a todas as pessoas que lá estavam e estão ainda e permanecem na Praça de São Pedro. E, claro, encerrou esse seu discurso de uma maneira bastante bonita, bastante interessante, celebrando o Dia das Mães, uma saudação carinhosa a todas as mães do mundo, assim como também aquelas que estão neste momento já ao lado de Deus. Desejou bom dia às mães e agradeceu, desejando um bom domingo a todos, depois saudou as pessoas. Me pareceu um domingo bastante feliz nessa Praça São Pedro, as pessoas que aguardavam, segundo o Vaticano, mais de 150 mil pessoas estão aí nessas imagens ao vivo que vocês acompanham, de um domingo onde tivemos a primeira oração celebrada pelo novo Papa, o Papa Leão XIV, e agora o sino da Basílica de São Pedro soando. Estou junto do Railson Araújo, o nosso especialista em assuntos do Vaticano, que acompanhou com a gente também essa primeira aparição, essa primeira oração, na verdade, aparição não, oração celebrada pelo Papa Leão XIV. Trouxe aqui alguns destaques e agora quero saber de você, o que chamou mais a atenção da fala do novo Papa Leão XIV, assim como também me pareceu, não sei se você teve essa impressão, que ali na hora do aceno ele ainda se emociona muito ao ver a quantidade de pessoas o aguardando e agora enxergando um cardeal que se tornou o novo Papa, líder da Igreja. Renan, ele se emociona de lá, o povo se emociona da Praça de São Pedro e eu daqui e muitos dos que nos acompanham de casa. Que alegria, que é muito bom ver essa sensibilidade presente em homens e mulheres que ocupam posições de destaque, de liderança. Muitas vezes a gente coloca essas pessoas num patamar muito acima e às vezes a gente até esquece da humanidade que reside ali. Então é muito sensível, muito bonito saber que o Papa chora, saber que o Papa se emociona. Para além das observações que você fez, Renan, e muito bem pontuado, vou dar aqui o olhar na dinâmica religiosa, tá? Para ajudar também aqueles que nos acompanham. Este domingo do Bom Pastor, eu até conversava com alguns amigos que se o conclave seguisse mais ou menos ali a duração dos últimos 2, 3 dias, a primeira atividade do novo Papa seria no domingo do Bom Pastor. Então, bastante emblemático.
porque o Papa é o pastor da igreja, que conduz o rebanho. Então, muito significativo, o Papa começa o seu ministério no domingo do Bom Pastor. E no domingo do Bom Pastor, tradicionalmente, se reza pelas vocações, por isso que ele fez a dimensão das vocações. Nós que estamos aqui em São Paulo, aqui na Arquidiocese de São Paulo, o seminário é justamente dedicado a Jesus Bom Pastor, porque no seminário que se formam, né, as novas vocações. E por isso que ele faz essa menção aos jovens, porque a vocação, claro, existe também uma vocação tardia, pode existir, mas geralmente o despertar para a vocação, para corresponder à vontade de Deus, como religiosa, como religioso, como sacerdote, como frade, geralmente esse despertar vem na juventude. Então, por isso, essa dimensão das vocações. Ele também mencionou o Papa Gregório Magno, que era justamente aquele que eu citava para você, Renan, logo no início aqui da transmissão, quando eu explicava sobre a Regina Coeli, né? Então, a fórmula litúrgica, ela é ali do século XI, do século XII, mas há uma tradição da Igreja que diz que o Gregório Magno, que é lá do século VI, finalzinho do século VI, recitava, então não sei se de maneira intencional ou não, na primeira Regina Coeli dele, ele faz menção ao Gregório Magno. E também, em relação a essa dimensão da mensagem da paz, ele mantém aquilo que não só Francisco, mas como os outros predecessores também sempre fizeram, né? Por ocasião ali da Regina Coeli ou do Ângelus, aproveitavam aquele momento para reforçar esse pedido pela paz, esse apelo pela paz. Chama a atenção para duas coisas, e aqui eu já caminho para concluir, que é a duração. Eu falava aqui que deveria durar entre 8 e 10 minutos, pelo que eu acompanhei aqui, durou mais ou menos 12, 13. Isso mostra também a saúde do Papa. Com um Papa mais jovem, naturalmente, ele fala por mais tempo, a presença dele ali é por mais tempo, do que quando você tem um Papa mais debilitado, como era o caso da reta final do pontificado de Francisco e a reta final do pontificado de João Paulo II. Então essas orações eram mais breves, o discurso era mais breve, justamente por conta da sua saúde. Até de maneira assim, acho que ficou claro, né? Leão XIV troca 2 folhas, Francisco já na reta final com apenas uma folha, justamente por conta da sua saúde. E uma outra dimensão, cada um contribui com o seu dom, com aquilo que tem a oferecer. E aí, uma novidade, o Papa Leão XIV cantando a oração. A oração pode ser rezada ou ela pode ser cantada. Na missa com os cardeais, na Capela Sistina, ele cantou o Pai Nosso, lembrou muito João Paulo II. João Paulo II, em diversos momentos, cantava ali de maneira um pouco mais intensa, vamos dizer assim, principalmente quando estava com a sua saúde, né? 100% ali com a sua saúde. Então ele cantou tanto na missa e também cantou hoje, né, no Regina Coeli. Francisco também cantava o Pai Nosso durante as celebrações, né? Então essa novidade que Leão XIV trouxe, ele cantando ali, puxando a capela e sendo acompanhado com todo o seu rebanho. Diocese de Roma, por isso que ele vai saudar os romanos e os demais peregrinos, porque o Papa é bispo de Roma, mas também essa liderança que reúne e congrega toda a catolicidade.